Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel. Graças a Deus. Você que trouxe Bíblia, abre ela comigo lá em Mateus capítulo 13. 14. O versículo é que é o 13. Mateus capítulo 14, verso 13 ao 21, nós vamos ler a palavra do Senhor. Me ajuda aí, Pedro, que eu esqueci o óculos. Lá na Bíblia não vai sair. Todos acharam, amém? Você que não trouxe Bíblia, temos aqui uma Bíblia em tamanho GG. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, estamos no momento, Pai, precioso e maravilhoso da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Deus. Santifica-nos, Deus, na Tua Palavra. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber esta boa semente, Deus, que transforma a história de todo aquele que nela crê. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, vivifique a mensagem, porque senão ela se torna apenas palavras lançadas ao vento, palavras vazias. Mas quando o Teu Espírito Santo age, quando o Teu Espírito Santo está no nosso coração, quando o Senhor traz a vida à palavra, ela de fato, Senhor, muda a nossa história. Por isso eu te peço, Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo, na multiforme graça da palavra, a cada coração, o Senhor tem um propósito. Para cada vida aqui nós sabemos que o Senhor tem algo especial, Deus, e nessa mensagem temos certeza que o Teu Espírito Santo falará, quem sabe, de maneira diferente a cada coração, mas falará de uma maneira que cada filho e cada filha que aqui está entenda completamente a Tua palavra e possa sair daqui melhor, para viver um tempo de multiplicação sobre a sua história, sobre tudo que toca, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Hoje pela manhã nós começamos a ministrar esse texto falando sobre uma graça que nós recebemos do Senhor, que é a graça de poder multiplicar-se. Este é o plano original de Deus, desde lá do Éden. O Senhor, quando criou Adão, criou Eva, criou o homem, criou a mulher, colocou os dois no jardim e disse: cresçam e multipliquem-se. Essa graça está sobre nós desde a criação do mundo, mesmo depois do homem cair e pecar. Porque Adão e Eva cometeram um erro de ir além dos limites que o Senhor havia estabelecido, perderam o direito e o prazer de estarem num jardim maravilhoso. O pecado entrou no mundo, o homem começou a se corromper, o homem começou a errar, a morte veio e foi estabelecida. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 6 que o coração do homem estava somente inclinado para o mal e tão somente para o mal. A perversidade do homem, Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter criado o homem. Mas ele viu um homem que era justo e íntegro. Ele viu uma pessoa que era justa e íntegra, chamada Noé. A tua justiça e a tua integridade, ela pode trazer livramentos para gente que está perto de você, para pessoas que caminham com você.
A Bíblia diz que Deus é amor. Deus, acima de todas as coisas, Ele é amor. Deus é bondade, Deus é longanimidade, Deus é paciência, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Tudo isso são atributos do caráter de Deus. Mas Romanos 11 diz que o Senhor também é justiça. Considerai, pois, a bondade e a severidade do Deus, bondade para aqueles que permanecem no caminho desde que não se desviem, severidade para aqueles que caíram. Então, muitas pessoas estão experimentando o juízo de Deus por conta de desobediência, por conta das consequências do próprio erro que cometem, acabam experimentando isto. Obviamente que até mesmo no juízo do Senhor há amor. O nosso Deus é um Pai amoroso, não é um Deus carrasco que a religião muitas vezes prega, mas é um Pai amoroso que mesmo quando nos exorta, a intenção do Senhor é nos trazer para perto e não nos expulsar. Sempre que houver uma exortação do Senhor, uma correção do Senhor, a Bíblia diz que nenhuma disciplina é motivo de alegria quando recebemos. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser corrigido. Me lembro quando era criança, quando o pai e a mãe brigavam comigo, mesmo eu estando errado, fazendo algo que... Quem gostava? Quem nunca gostei? Alguém que gostou de correção? Mas diz a palavra do Senhor que a disciplina depois produz frutos de justiça. Produz frutos na vida daqueles que por ela foram exercitados. Por isso diz a palavra de Deus: considerem grande alegria o fato de vocês serem disciplinados, porque o Senhor só disciplina aquele a quem Ele ama, e aquele a quem Ele aceita como filho. As correções do Senhor na nossa vida são sempre para nos trazer para perto. O Senhor olhou para a terra e viu tanta maldade, se arrependeu de ter feito o homem e resolveu corrigir tudo através da vida de um homem chamado Noé, e a sua família, os seus filhos, a sua mulher, as suas noras. Você conhece a história da arca, e diz a Bíblia que eles ficaram dentro da arca por 150 dias, e quando saíram, o Senhor deu uma instrução para eles: cresçam e multipliquem-se. Essa virtude é para você, é para mim. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você que anda com o Senhor, quando nós olhamos para o nosso Mestre, o nosso Salvador, aquele que era o Verbo que se fez carne, aquele que encarnou essa palavra, enquanto ser humano nessa terra, viveu por a palavra que Ele mesmo era, e quando foi aos céus nos enviou o Espírito dEle, e esse Espírito hoje habita em nós. O Senhor Jesus, Ele tinha essa graça. Por onde Ele passava, Ele produzia a multiplicação de cura, de libertação, de vidas transformadas. Essa é uma graça que o Senhor tinha, e essa graça foi nos passada através do seu Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por onde você passar, você é um semeador, diz a palavra do Senhor, alguém que lança semente, mas que volta vendo colheita para a sua vida, em nome de Jesus. Essa virtude nós temos. Jesus carregava essa marca. Jesus era alguém que multiplicava. Esse texto que nós acabamos de ler, essa história, esse fato da multiplicação dos pães, os 5 pães e 2 peixes, que alimentaram uma multidão, diz o texto que lemos, de 5.000 pessoas, sem falar, sem contar crianças e mulheres. Então rapidamente nós fazemos uma conta aí de 15.000 pessoas, talvez, com 5 pães e 2 peixes. E o texto é tão importante, e o fato é tão importante, que nós vemos em Mateus capítulo 14, vemos em Marcos capítulo 6, vemos em Lucas capítulo 9, e vemos em João capítulo 6. E de tão importante que é, Jesus não fez apenas uma multiplicação, mas fez 2 multiplicações. Tem a desses peixes, e tem também dos 7 pães e alguns peixes. Por quê? Nada no Evangelho, nada na palavra é sem propósito.
Tudo que nela está escrito é para entendermos que daquilo que aqui está escrito nós podemos tomar posse. Jesus fez para dizer para nós que nós também podemos fazer. Jesus mostrou a um povo para que a gente, quando leia a palavra do Senhor, creia que esse mesmo Cristo que fez na Bíblia Sagrada, que fez há 2000 anos atrás, Ele continua fazendo nos dias de hoje. O povo que pôde ver aquela multiplicação são nossos irmãos. Veremos um dia todos eles, conheceremos todos eles, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas nós também, nos dias de hoje, no ano de 2015, podemos, se crermos, viver o milagre da multiplicação. Essa unção está sobre a sua vida. É tempo de você ver a multiplicação do Senhor na sua vida. Hoje, como eu falei, nós estamos aqui celebrando o que o Senhor está fazendo no ministério, e quem está conosco desde o começo sabe que essa semente foi plantada lá atrás, quando nós estávamos ainda em 4 pessoas na casa do pastor Fabiano, 5 pessoas. Depois eu nunca me cansei de dizer quantas vezes falamos: o Senhor vai restaurar, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai fazer, vai levar a palavra através do louvor dessa igreja que o Senhor está levantando. Não era palavra simplesmente que eram lançadas ao vento, mas eram palavras proféticas, são palavras proféticas. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Você é um profeta na sua geração. Todos nós aqui que estamos debaixo da autoridade do Senhor, que recebemos o Senhor como nosso Salvador, que temos o Espírito Santo de Deus, as nossas palavras são sementes, somos profetas, a nossa língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Libere vida, lance vida, lance bênçãos, profetize sobre os seus negócios, profetize sobre a sua família, profetize sobre a vida dos teus filhos, profetize. Aquele que profetiza assim o faz para encorajar, consolar e edificar a vida daquele que lhe ouve. Lance palavras, porque essas palavras serão o seu alimento no futuro. Lance. O semeador sai a semear. Lance palavras de bênçãos, ainda que o teu coração esteja com vontade de chorar. Porque diz a palavra que muitas vezes a gente lança a semente chorando. Mas nós voltaremos colhendo os feixes com alegria. Não por causa de nós, mas por causa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por causa do compromisso que o Senhor tem com a sua palavra. A sua palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E o Espírito de Deus te diz que Ele em você é mais do que vencedor. Jesus te falou: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então creia no poder da multiplicação. Creia nessa graça que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E viva os preceitos, a vontade, na obediência da palavra de Deus, porque este é o caminho para eu e você podermos multiplicar. Para nós multiplicarmos, para nós vivermos a multiplicação do Senhor, nós precisamos entender que é no caminho que se chama Jesus Cristo, que é no caminho da obediência, que é no caminho da fé, na confiança de que tudo aquilo que aqui está escrito é verdade, e é verdade para a minha vida e para a sua vida. Tudo aquilo que aqui está escrito é vida com o Espírito de Deus em nós, e vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Você crê que esse texto que nós acabamos de ler é verdade? Você crê que é um fato? Você é capaz de crer que essa palavra aqui que nós acabamos de ler, o Senhor de fato multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas? Esse é o primeiro passo, porque Jesus Cristo falou: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá àquele monte: lance-se ao mar, e ele se lançará. Jesus falou, Hebreus 10 está escrito, o escritor escreveu: o meu justo vive pela fé. Confiança no Senhor. Fé é crer no invisível.
Fé é crer no propósito de Deus na sua vida. Fé é confiar naquilo que Deus plantou no seu coração, independente das circunstâncias que você está hoje. Quem vive por fé não vive por circunstâncias. Quem vive por circunstâncias vive por vistas, vive por aquilo que é natural. Quem vive por fé vive por aquilo que é sobrenatural. Confie no Senhor. Você tem uma ferramenta que o mundo não tem. Você tem dentro de você um espírito que o mundo não tem. Um espírito que te faz romper, que te faz avançar, que te faz ir mais longe, que te faz ir mais alto. Um espírito que te diz, se você confiar no Senhor, você renova as suas forças. Você voa alto como águia. Você corre e não fica exausto. Você anda e não se cansa. Ele te fortalece todos os dias. E Ele multiplica na sua vida tudo aquilo que você tocar, diz a palavra do Senhor, será abençoado. Promessa do Senhor para a sua vida, para a igreja. A multiplicação, nós vamos ver a multiplicação. E a pergunta que a gente se faz é por quê que tendo essa promessa, estamos debaixo dessa palavra, por quê que tem tanta gente que está na igreja, que conhece a palavra, que ouve falar de Jesus, que ouve a mensagem que você está ouvindo, uma mesma mensagem quando é ministrada, uns dela tomam posse e você já vê multiplicação na vida deles. Às vezes eu chego, na segunda-feira de manhã eu recebo mensagens, inbox, no telefone, de pessoas dizendo, pastor, eu tomei posse da palavra e hoje o Senhor já fez um mover na minha vida e algo extraordinário já aconteceu. Quantas vezes? Por outro lado, pessoas que estão ouvindo a mesma mensagem, a mesma semente, não rompem, não vão, não multiplicam, não avançam. E essa palavra que eu quero trazer aqui, compartilhar com você, porque esse texto explica por quê. Ela nos diz algumas razões pela qual as pessoas não multiplicam. Uma delas, o texto vai dizer que Jesus estava se afastando. Ao ouvir falar disso, diz o texto, Jesus sai de barco em particular para um lugar deserto. Saiu por quê? Porque se nós lermos os versos anteriores, do 1 ao 12, nós vamos ver que João Batista foi decapitado. Nós vamos ver que Herodes estava vivendo com uma mulher chamada Herodias, e essa mulher era esposa do seu irmão Filipe. E Herodes era um profeta. Herodes foi um profeta enviado pelo Senhor para preparar o caminho. Quando nós vemos Mateus no início, Lucas no início, João no início, nós vamos ver que João Batista, ele veio à frente, e a sua mensagem era arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Preparem veredas retas para o Senhor, e coloquem a vida em ordem, alinhem as suas vidas, abandonem o pecado, se concentrem no Senhor, estabeleçam a aliança com Deus, porque o Messias está chegando. Esta era a mensagem que ele tinha, a mensagem profética. Era uma mensagem de conserto. Era um homem que muitas vezes era estranho no modo de falar. Vinham pessoas, diz a Bíblia, até o deserto. Ele era filho de sacerdotes, mas ele não estava nos templos, ele não estava em Jerusalém, mas ele logo foi para o deserto. E a Bíblia diz que lá no deserto Deus enviava gente até ele, porque é assim que acontece quando você tem uma mensagem, quando o Espírito de Deus está na sua vida, não importa aonde te colocarem, aonde você estiver, o Senhor vai enviar alguém para ouvir a mensagem que está dentro do seu coração. Você é um profeta, você é uma profetisa, você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus, você tem uma mensagem da salvação, uma mensagem do conserto, uma mensagem do alinhamento com o Senhor, porque aquele que vem virá e não tardará, diz a palavra. Nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito e profetas se levantarão, muitos deles semelhantes a João Batista, estranhos, fora do padrão,
Os sacerdotes tinham uma indumentária, tinham uma maneira de se portar, tinham uma maneira de falar. Aí vem João Batista, que comia gafanhoto e mel silvestre, diz a Bíblia, andava com roupa de camelo, cinto na cintura, cinto de couro na cintura, grosso, meio underground, meio estranho, talvez meio rock and roll para a época. E as pessoas olhavam, meu Deus, isso é profeta, mas ele não é como a religião diz que tem que ser. E muita gente que chegava até ele, ele ainda dizia assim, ó, raça de víboras. Quem lhe disse que vocês escaparão do fogo? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Só que por causa dessa palavra profética, essa palavra dura, essa palavra de confronto que eu e você precisamos ouvir muitas vezes, às vezes não vem da boca de alguém, às vezes vem da mão do próprio Deus quando abrimos a Bíblia para ler. Nós temos um hábito estranho e feio. A gente lê a Bíblia e entende que as bênçãos são para nós, e a correção é para alguém que não está aqui, mas que devia estar. Quando é bênção a gente diz glória a Deus, quando é coisa errada a gente lembra de alguém. E não, a palavra profética é para nós, a correção também é para nós, o conserto também é para nós. Quando abrimos a Bíblia para ler, não lemos a Bíblia para alguém, nós lemos para nós. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, não existe uma mensagem que eu prego que primeiro o Senhor não pregou em mim. Não existe. Porque eu também estou em obras como você está. Na minha vida também o Senhor começou uma boa obra, que eu também creio que haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não somos melhores do que ninguém, todos nós estamos numa fase nessa vida, enquanto caminharmos nessa vida, uma fase de instrução, de obras do Senhor todos os dias. Agora, muitas vezes a obra vem em forma de correção, de o Senhor nos confrontar, seja através de um profeta, seja através de uma palavra ministrada, seja através de uma leitura. Deus sabe como fazer para que eu e você entendamos o que Ele espera de nós. O nosso erro é que às vezes a correção, o confronto, a exortação, traz ira ao nosso coração. Ira contra o profeta, ira contra a palavra, ira contra aquele que lançou a palavra, ira. E o profeta nada mais é do que um mensageiro da palavra. A palavra nem é dele, a palavra é de quem lhe enviou. João Batista, por causa da sua palavra profética, ele olhou para Herodes e disse assim: você não pode ficar com essa mulher porque ela não é sua, ela é mulher do seu irmão. E aquilo provocou ódio, aquilo provocou ira. E a Bíblia diz que por causa daquilo, João Batista perdeu a cabeça. Foi decapitado. Sabe por que muita gente não está vivendo a multiplicação do Senhor na sua vida? Porque Ele está calando a voz profética na sua vida. Porque Ele está desprezando a voz profética. Porque Ele está desonrando a palavra profética. Porque ele ou ela ouve a palavra, mas dentro do seu coração despreza a palavra, desonra a palavra. E quando nós não honramos a palavra do Senhor, quando nós não honramos a palavra profética, o Espírito de Deus se apaga em nós. O Senhor deixa de existir, o Senhor fica mais fraco? Não. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz: não apaguem o Espírito, e não tratem com desprezo as profecias. Sabe o que acontece quando nós desprezamos a palavra? O apagar do Espírito significa o afastamento do Senhor da nossa vida. Todos os dias, quando desonramos, quando desobedecemos, quando não valorizamos, quando duvidamos, ora, sem fé, o que diz o texto? É impossível agradar a Deus. Fé é fidelidade. A palavra fé vem do latim fides, que significa fidelidade. Fidelidade é o que está escrito. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando desprezamos a profecia, nós
vamos nos afastando, ou melhor, o Senhor vai se afastando de nós lentamente, porque é isso que diz o texto. A Bíblia diz que Jesus, ao ficar sabendo disso, o desprezo da profecia, o desprezo da palavra, o desprezo da voz profética, tentaram calar e calaram uma voz profética. Quando o Senhor olhou para aquilo, a Bíblia diz que ele sai de barco, em particular, para um lugar deserto, discretamente, sem ser percebido, sem ser notado, sem chamar a atenção, por desprezo à voz profética naquela região. Jesus sai com seus discípulos e vai, em particular, para outro lugar. Nós vemos isso acontecendo na vida de um homem chamado Sansão. Em Juízes 13, 14, 15 e 16, conta a história desse homem. Você provavelmente já ouviu falar, até aquele que nunca entrou numa igreja, já ouviu falar de Sansão, de Dalila, um homem que o Espírito de Deus, quando vinha sobre ele, lhe dava uma força descomunal, uma força diferenciada. A Bíblia não diz que ele era grande, que ele era forte, que ele era musculoso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele e lhe dava uma força, porque a força que temos, só temos quando o Espírito de Deus está em nós. Sem o Espírito Santo em nós, somos fracos, miseráveis, dignos de misericórdia todos os dias. Agora podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Sansão era um nazireu separado, que recebeu uma palavra profética ainda no ventre da sua mãe. Um anjo do Senhor desce, fala com a sua mãe, fala com seu pai e diz: ele será nazireu, separado desde o ventre, será libertador de Israel, estará à frente do meu povo, estará num tempo onde não havia reis, os juízes eram aqueles que comandavam. Sansão foi levantado para por 20 anos estar à frente do povo de Israel, e a sua força vinha do Senhor, por causa da palavra profética que havia sido liberada sobre ele. Só que a Bíblia vai nos mostrar, desde o início, que Sansão sempre desprezou a palavra. Sansão sempre brincou com a graça. A graça, ela é de graça. Ela vem sobre nós quando nós nos arrependemos. Não importa o que fizemos, quem fomos, por onde andamos. Não importa o nosso passado, não importa como nós chegamos na presença do Senhor, não importa quem você foi. Se você hoje abre o teu coração, de repente você chegou aqui como consequência de uma vida toda errada. Eu não conheço a sua vida, mas vai que você chegou aqui dessa maneira. Se hoje você abrir o teu coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, me arrependo de todos os meus erros, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje diz a palavra de Deus que o sangue do Senhor Jesus vem e te purifica de todo o pecado, nenhuma condenação mais há para a sua vida. Você é justificado de todo o erro e você começa uma nova história. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo começa a se fazer de novo na sua vida hoje. Este é o poder do Evangelho, o poder que a sociedade não tem, o poder que a justiça não tem, mas o Evangelho tem, de tornar novas todas as coisas. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso a gente não compra, isso Jesus já pagou na cruz do Calvário. Agora, o fato de sermos alvos da graça não significa que nós devemos brincar com a graça. Receber a graça não custa nada, permanecer na graça custa tudo. Custa dedicação, custa temor, custa entrega ao Senhor, custa responsabilidade, custa buscar a intimidade com Ele, custa, sim, dedicação. Porque quem cai da graça começa a viver a desgraça. A desgraça é alguém desgraçado, uma palavra pesada, forte, significa alguém sem graça. Alguém que não vive a graça. E quantas pessoas hoje estão caídos da graça? Porque assim como Sansão brincam, ou brincaram com a graça. A Bíblia vai dizer que Sansão teve a sua vida restaurada. A Bíblia vai dizer que ele tem os seus 2 olhos furados. Ele é vendido, ele é tomado como escravo pelo povo filisteu, o povo que ele foi chamado para libertar Israel desse povo. Agora ele é escravo, mas ele se arrepende, ele reconhece o seu erro, e a Bíblia diz que no último dia da sua vida, ele
consegue matar mais filisteus do que toda a sua caminhada, mas acabou morrendo junto, como consequência de ter vivido uma vida inteira brincando com a graça. Agora, o que mais me chama a atenção é que o Espírito de Deus foi se afastando da vida dele, sem ele perceber. Porque é isso que acontece quando nós desprezamos a palavra de Deus na nossa vida. Ele se afasta e nós não percebemos. O capítulo 16, no verso 20, mostra quando ele estava deitado no colo de Dalila. Dalila tinha feito a trama, tinha cortado os seus cabelos, ele tinha perdido o seu voto com o Senhor, porque o seu voto de Nazireu era não cortar os cabelos, e a Bíblia diz que ele se levanta, quando ela chama, quando ela lhe avisa que os filisteus estavam entrando, ele se levanta, e o texto vai dizer que ele se levantou pensando, achando que ele mais uma vez enfrentaria, e mais uma vez ele seria vencedor contra os filisteus, mas ele não percebeu que o Espírito de Deus havia o deixado. Eu acho que não existe decepção maior do que essa. Não existe, eu acho, frustração maior do que essa, do que nós nos levantarmos para fazermos aquilo que estamos acostumados a fazer, sabendo que até aqui, muitas vezes o Senhor esteve conosco e nós sabemos, vemos a manifestação do sobrenatural de Deus, mas desonramos tudo isso e de repente um dia vamos fazer o que sempre fizemos e percebemos que deu errado, e deu errado porque o Senhor se afastou de nós. Não troque o Espírito Santo de Deus por nada na sua vida. Não troque o Espírito da profecia, o Espírito da graça, o Espírito do amor, o Espírito da redenção por nada nem ninguém na sua vida. Davi, o Salmo 51, quando ele peca, quando ele falha e ele se arrepende, ele tem uma rápida experiência de afastamento do Senhor, e ele diz: Senhor, faça o que quiser fazer, mas por favor, não se afasta de mim. Não há nada pior do que vivermos afastados do Senhor. Hoje é uma noite de você, quem sabe, se reconciliar com o Senhor. Quem sabe voltar a andar pela graça, no caminho da graça, no caminho do cuidado do Senhor. Sempre vamos falhar, sempre vamos errar, sempre vamos depender da misericórdia de Deus, sempre dependeremos, mas enquanto o nosso coração estiver dedicado ao Senhor e no nosso coração tiver essa convicção de que, mesmo pecando, mesmo errando, eu não quero me afastar, eu quero andar com o Senhor. Senhor, me perdoa pelos erros, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá instrução, Senhor, tenha paciência. Enquanto nós tivermos desse jeito, a graça do Senhor nos basta. Ela vai cuidar de nós todos os dias, ela vai estar conosco todos os dias. O problema é quando eu e você desprezamos a graça, quando nós tornamos normal aquilo que sabemos que está errado, quando nós queremos nos habituar com aquilo que nós sabemos que devemos deixar para lá, quando nós queremos andar com, como diz o Bispo Flori, pecadinhos de estimação, né? Coisas que a gente sabe que a gente precisava deixar para lá, mas a gente resolve andar conosco como se tivesse tudo bem. Não. Todos os dias da sua vida e da minha vida, nós devemos lutar contra aquilo que quer nos derrubar. Todos os dias da minha vida e da sua vida, Jesus Cristo falou: vigiem, vigiem e orem, porque a carne é fraca, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós brincarmos, ela nos derruba. A graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor nos fortalece, mas a graça do Senhor, ela está sobre a vida daquele que honra, daquele que quer viver, daquele que não despreza. Toda palavra que eu e você recebemos, todas as vezes que eu e você lemos a Bíblia, todas as vezes que o Senhor fala conosco, Ele não nos confunde. Você nunca será confundido, você sabe que o Espírito de Deus está falando com você. Às vezes é numa fila de banco, às vezes é num trânsito, às vezes uma situação que acontece, na hora em que você vem uma instrução do Espírito Santo, te dá uma revelação acerca e você entende que o Espírito de Deus está falando com você. Quando isso acontecer, honre essa palavra, guarde essa palavra, viva por essa palavra, e você vai ver a multiplicação na sua vida. Multiplicação. Herodes não viu a multiplicação, Herodias não viu a multiplicação.
aqueles que concordaram com aquilo que eles fizeram quando cortaram a cabeça de João Batista, não viram a multiplicação, porque aqueles que desprezam a palavra profética não veem a multiplicação. Mas aquele que honra a palavra, aquele que honra a mensagem, aquele que honra o Senhor, aquele que tem o Senhor como seu norte, aquele que entende o que está escrito no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde, coloca para dentro a palavra do Senhor e você vai ver a multiplicação acontecer. Qual é a área que você precisa que algo aconteça? É nessa área que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. É nessa área de escassez. É nesse momento. Se você tão somente crer no Senhor, Ele vai multiplicar. Agora honre a palavra. O segundo motivo pelo qual as pessoas não vivem a multiplicação. A Bíblia vai dizer que Jesus vai e as multidões o seguem. Quando as autoridades caem, e nós estamos vivendo isso no Brasil. Nós estamos vivendo essa crise mundial. Aqueles que deveriam ser os primeiros a buscar ao Senhor, os primeiros a honrar a palavra profética, são como Herodes. Desonram a palavra profética, desonram a instrução do Senhor. E por desonrar a instrução, o Senhor tem se afastado. E aí nós nos perguntamos, por que acontecem tantas coisas? Por que tantas tragédias no mundo? Por que tantas crises? Por que tanta maldade? Por que tanta perversidade? Tem gente que chega a se perguntar, se Deus existe, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? O Senhor nos deu livre-arbítrio. Nós estamos colocando Deus para fora da nossa nação. Nós estamos colocando o Senhor para fora das nossas escolas. Eu ainda cheguei a pegar o tempo onde nós fazíamos orações dentro da sala. Orava o Pai Nosso dentro da sala. Tínhamos um contato com a fé, um contato com o Senhor, ainda que superficial, mas nós entendíamos, nós tínhamos da professora, da nossa instrutora, daquela que estava nos ensinando, um entendimento, ainda que básico, mas um entendimento de que existe um Deus, existe um Senhor. Hoje isso está sendo tirado dentro das escolas. Hoje a voz profética tem sido calada. Hoje tem muita gente que tem a palavra profética, mas está impedido de falar. Quem é professor, quem lida com crianças sabe do que eu estou dizendo. A perseguição religiosa, a perseguição contra a palavra. Porque matando-se uma geração, mata-se a palavra. Apaga-se a palavra. E isso está acontecendo. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Devemos fazer o que essa multidão fez. Quando percebemos que os nossos líderes, que as nossas autoridades, que eles estão se afastando ou afastando o Espírito de Deus das nossas vidas, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É um tempo da igreja se levantar em santidade, em oração, em clamor, em entrega, em súplica ao Senhor, porque Ele virá e Ele nos atenderá. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja voltar a trazer e atrair a presença do Senhor. É tempo da igreja se reunir mais do que nos cultos de domingo. É tempo da igreja se reunir em casas. É tempo de haver na sua casa, na minha casa, momentos de adoração ao Senhor. É tempo dos nossos filhos verem que eles têm pais que são tementes a Deus, pais que não simplesmente dizem o que fazer, mas pais que ensinam o que fazer pela atitude que têm. Porque os nossos filhos fazem muito mais aquilo que fazemos, imitam do que obedecem aquilo que falamos. É tempo da igreja se levantar, é tempo, se quisermos viver a multiplicação do Senhor, diz Isaías 55, verso 6, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. 2 Crônicas 7,14 está escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e abandonar os seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Terra sarada é terra que multiplica. Terra sarada é terra que pode plantar porque vai dar.
Terra sarada é terra fértil, e isso acontece quando o povo que se chama pelo nome do Senhor ergue a sua voz em clamor e diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para a nossa nação, olha para a minha família. Não permita que o Senhor se afaste da sua vida. Faça todo o esforço necessário para ir em busca do Senhor, porque quando você for em busca do Senhor, Ele vai revelar o caráter dEle. O caráter do Senhor é um caráter de compaixão e misericórdia. Jesus estava chateado. Jesus estava triste. Ele não foi enviado para o deserto. Ele escolheu ir para o deserto. Ele chamou os discípulos e disse: vamos para um lugar deserto. Ele queria paz e sossego, ele queria ficar um tempo sozinho, ele queria viver o luto, ele queria colocar os seus pensamentos em ordem, ele queria de um tempo de isolamento para entender o que estava acontecendo. Jesus nesse momento era 100% homem, sujeito a todas as intempéries que eu e você sofremos, mas ele também era 100% Deus, porque ele era o Filho de Deus encarnado. E como 100% Deus, ele não poderia ir contra si mesmo. Então quando ele viu aquele povo, muitos estavam lá, muitos quem sabe até comemoraram quando João Batista foi decapitado, porque infelizmente é assim, muita gente não vive a multiplicação, porque ele fica só esperando um profeta cair. Quando um profeta cai, ele é o primeiro a ir para o Facebook. Parece que celebra a queda, parece que celebra a vergonha, parece que celebra o fato de pessoas errarem, se alegra. Muitas vezes, meu irmão, o inimigo não precisa levantar gente de fora para ferir a igreja, porque dentro da igreja tem gente que comemora, tem gente que serve de instrumento de propagação daquilo que de errado está. Talvez muita gente ali havia comemorado, mas entendeu: opa, peraí, ele está se afastando, eu vou até ele. E quando foram, diz a Bíblia que ele sentiu compaixão, porque aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Se nós nos levantarmos hoje, diz a palavra do Senhor que eu e você devemos ser inconformados com o mundo, inconformados com aquilo que está acontecendo, inconformados com a maldade, inconformados com a perversidade, inconformados com a imoralidade, inconformados com o pecado. Eu e você devemos ser desse jeito, inconformados. E o que a Bíblia diz? Para pegarmos em armas? Não, para mudarmos o mundo através da transformação da nossa mente, mudarmos o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa família, os nossos amigos, a nossa história, a nossa vida, através da renovação da nossa mente, e aí seremos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Inconformados. O povo não se conformou, o povo foi até Jesus. Não se conforme com a frieza espiritual. Não se conforme em olhar para o lado e ver que pessoas estão crescendo espiritualmente e você continua no mesmo nível. O mesmo Deus que está alcançando essa pessoa, a vontade do Senhor é que o seu Espírito seja derramado sobre todos. A vontade de Deus é que seja derramado também sobre a sua vida. Não se conforme, mas transforme-se. Vá em busca do Senhor, vá atrás do Senhor, vá atrás da palavra de Deus, viva pela palavra. O Senhor vai parar, vai te ouvir, vai ter compaixão de você, vai ter compaixão de mim. O inimigo muitas vezes quer nos travar, nos colocando culpa, dizendo: olha, deu, para você acabou, para você não tem mais jeito. É a função dele, é acusador mesmo, é o perdido. Já perdeu na cruz do Calvário. Se você hoje voltar para o Senhor, se eu e você hoje nos arrependermos, se eu e você hoje formos em busca do Senhor, Ele vai parar. Diz o texto que Ele parou. Ele olhou para as multidões, teve compaixão das multidões e curou todos os doentes. Sabe por que muita gente não vive a multiplicação na sua vida? Porque ele não espera o tempo da cura. Antes de multiplicar, o Senhor vai curar. Antes de trazer o grandioso, antes de trazer as bênçãos, antes de acontecer aquilo que
O Senhor prometeu que aconteceria antes do Senhor lhe fazer multiplicar-se em tudo o que realizar para a glória do nome do Senhor. Antes de tudo isso acontecer, Ele primeiro precisa curar. E tem gente que não tem paciência para esperar a cura, e por isso não vive a multiplicação. Muita gente chega na igreja, e o motivo que lhe trouxe na igreja foi uma ferida emocional. Foi traído, traiu, foi enganado, foi desonrado. Tantas coisas que nos trazem traumas e feridas na alma que são profundas. E levam tempo para serem saradas. Muita gente lá fora já viveu tantos relacionamentos, somos criados. Não se conforme com a ideia de que você nasceu para ficar sozinho. Porque isso é uma tentativa do teu inimigo de te enganar. A Bíblia diz, melhor serem dois do que um. Fomos criados para ter comunhão. Só que lá fora é tanta falsidade, é tanta traição, é tanto engano, que as pessoas chegam na igreja dizendo, a partir de hoje, eu não quero saber de mais nada, eu vou andar sozinho. Mas aí vai passando o tempo, você começa a mudar a oração, Senhor, me dá aí um varão valoroso, uma varoa de Jeová, alguém que eu possa congregar junto, alguém que eu possa chegar mais perto de Ti, alguém que me leve para próximo do Senhor, alguém que esteja comigo na caminhada, porque eu não troco mais o Senhor hoje é primeiro lugar na minha vida, mas eu sei que o Senhor tem também melhores amigos, o Senhor também tem um esposo, uma esposa, o Senhor também tem alguém para a minha vida, para que eu possa viver feliz. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas por que muitas vezes não acontece? Ou não acontece no tempo que nós queremos que aconteça? Porque nós ainda estamos feridos. A nossa alma ainda está machucada. Ainda há algo que precisa ser tratado, e é a palavra que vai curando, a palavra que vai mudando. Tem muita gente que está esperando um relacionamento, mas se Deus der um relacionamento hoje, Ele vai fazer desse relacionamento, talvez aquele que Ele vai despejar todo o lixo que ele viveu em outros relacionamentos. Talvez essa pessoa que vai viver agora, se foi traído, essa pessoa agora vai viver como se fosse um traidor. Se ele foi traído e não confia mais em ninguém, ele não vai confiar nessa pessoa, essa pessoa não vai merecer crédito. Precisamos ser curados. Precisamos deixar o Senhor curar as nossas almas, curar a nossa vida. Tem gente que tem ministério, sabe para que foi chamado, sabe qual é a sua função no corpo, sabe o que precisa fazer, mas parece que não abre as coisas, ninguém lhe dá atenção, ninguém lhe dá uma oportunidade. Meu irmão, quem nos chama para a obra é o Senhor. Quando Ele chamar, o homem só tem o dever de reconhecer. Mas muitas vezes o Senhor não nos chama porque nós ainda estamos feridos, machucados, magoados, quem sabe do outro lugar que a gente veio, da vida que passamos. Quando o Senhor olhar para o teu coração e ver, agora as feridas foram saradas, agora Ele está curado, Ele pode curar, agora Ele está liberto, Ele pode ser um instrumento de libertação, agora ela está sarada, ela pode ser um instrumento de cura na vida das pessoas, agora Ele está renovado, Ele pode ser um agente para renovar vidas, restaurar vidas, libertar. Agora o vaso não tem mais rachadura, não vaza mais o óleo da unção, agora eu posso derramar tudo que eu tenho para a vida dele e para a vida dela. Deixe o Senhor fazer de você alguém a quem Ele possa moldar, alguém a quem Ele possa fazer aquilo que disse em Jeremias, um vaso, se necessário for quebrar de novo. Deixa o Senhor fazer, porque você está nas mãos de um oleiro habilidoso, as suas mãos nos fizeram. Ele sabe o que faz. Viva o momento da cura. Passe pelo momento da cura. E aí você vai ver a multiplicação do Senhor na sua vida. Um outro motivo que nos traz muito para a igreja é crise financeira. No trabalho, econômica, profissional, crises. O dinheiro, ele é importante. O Senhor nunca disse que o dinheiro é o mal. O dinheiro é o diabo. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. É o amor. E muita gente ainda não vive a multiplicação do Senhor na sua vida financeira, porque o seu Senhor ainda é o dinheiro. O maior compromisso do Senhor com a minha e com a sua vida é a nossa salvação. É nós andarmos com Ele, mesmo que seja sem R$1 no bolso. Andarmos com Ele independente da nossa condição financeira. Servirmos e sermos fiéis no pouco, porque aí sim o Senhor nos colocará sobre o muito. E quando estivermos no muito, não dizermos para o Senhor: Senhor, muito obrigado, tchau, agora a gente se encontra lá na frente, eu já tenho novamente aquilo que eu precisava. O dinheiro, ele é tão forte sobre a vida das pessoas que Jesus Cristo chamou de Senhor. Vocês não podem adorar a dois senhores, pois vocês amarão a um e desprezarão ao outro. Não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Por isso que tem tanto crente passando dificuldade financeira, porque está doente na sua área econômica. Está doente, deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor ser Deus da tua vida, independente da sua situação. Quando você estiver bem, esteja mais ainda na presença do Senhor. Quando o Senhor restaurar, porque Ele vai restaurar. Quando o Senhor te colocar por cima, porque Ele vai te colocar por cima. Diz a palavra do Senhor que nós seremos cabeça e não cauda. Tem uma promessa do Senhor que nós emprestaremos e não tomaremos emprestado. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos tomar posse dela? Quando aquilo que tivermos não nos dominar, mas nós tivermos a condição de dominar todas as coisas. Deixa o Senhor curar. Tenha paciência no tempo do trabalhar de Deus na sua vida e na minha vida. Existem coisas que levam um bom tempo para acontecerem. Existem feridas que levam um certo tempo para cicatrizarem. Mas se eu e você tivermos paciência para passar por esse estágio, nós vamos viver uma grande multiplicação de Deus em nossas vidas. Jesus curou todos os doentes. E aí depois diz a Bíblia que eles estavam conversando e os discípulos olharam para Jesus, viram que a noite estava chegando e disseram a Jesus: Jesus, envia esse povo para as cidades para que busquem comida, porque aqui não tem comida, Senhor. Os discípulos tentaram se livrar do problema, da multidão. E aqui tem mais uma razão pela qual muita gente não vive a multiplicação de Deus. No longo da tua caminhada e da minha caminhada, nós vamos encontrar muita gente que é discípulo. Ele entregou a sua vida a Cristo, ele serve o Senhor, ele talvez esteja mais próximo do Senhor do que eu e você estamos, mas ele ainda está muito longe de ser como o Senhor é. E por causa da falha dos homens, nós abandonamos a experiência e o relacionamento com Deus. Tem muita gente que já deveria estar vivendo a fase de multiplicação na sua vida, mas o problema é que diante das dificuldades que tiveram de relacionamento com discípulos, abandonaram a caminhada porque se firmaram em homens, e os homens sempre vão falhar. A nossa fé deve estar no nosso autor e consumador dela, o Senhor Jesus Cristo. Quando todos os homens falharem, o Senhor não falhará. Quando todos os homens falarem algo que seja contrário àquilo que o Senhor tem dito, nós devemos ficar com aquilo que o Senhor diz. E muitas multiplicações não estão acontecendo, porque esses discípulos, eles andavam com Cristo, eram os apóstolos do Senhor Jesus, todos eles, todos os dias com Cristo. Entretanto, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus é aquele que inclui e não exclui. E eles queriam excluir. Jesus é aquele que alimenta e não nos despede com fome. O pão nosso de cada dia Ele nos dá, mas eles queriam se livrar do povo e deixar o povo ir com fome. Muitas vezes a palavra que Jesus ministra e a palavra que eu e você estamos ministrando não é a mesma. Isso não significa que nós não somos discípulos, significa que nós precisamos aprender muita coisa ainda. Significa que nós ainda estamos numa escola
Diz a palavra de Deus que aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. O nosso objetivo é nos tornar tão parecido com eles que as pessoas nos confundam com ele. Eu estou longe disso ainda, você está perto? É um desafio grande para nós. Talvez você está aqui nessa noite e você muitas vezes ouviu de discípulos coisas que não coincidiam com o que Cristo falou. Só que você cometeu um erro, ouvindo isso você disse, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu vou largar isso, eu não vou mais misturar com ninguém. O Senhor não vai te abandonar. O Senhor sempre vai dar um jeito de levantar alguém, de escolher alguém para cuidar de você, se você não virar as costas. Havia uma multidão ali. Provavelmente quando os discípulos chegaram para Jesus, Jesus era uma pessoa acessível, estava perto de todo mundo. Provavelmente quando alguém disse, quando os discípulos disseram, olha Senhor, mestre, despede essa multidão, alguém que estava ali perto ouviu falar isso. Mas louvado seja o nome do Senhor por aqueles que permaneceram, porque o Senhor olhou para eles e disse, não vou despedir ninguém dele, em vocês algo de comer. Mesmo que alguns errem, o Senhor vai escolher outros para acertar e te trazer alimento, te trazer palavra, te trazer vitória, te trazer ânimo, te trazer esperança, porque esta é a mensagem que eu e você carregamos, somos portadores da esperança que está em Cristo. Então não abandone por causa das frustrações. Discípulos de Cristo, mas que ainda estão muito distantes de ser semelhantes a Cristo, aqui no CI tem, nos outros ministérios sempre terá, a igreja sempre terá, e eventualmente eu e você vamos ouvir algo do tipo, se livra dele, se livra dela, mas Jesus não é desse jeito. Jesus é aquele que inclui. Ele está aqui nessa noite para te alimentar. Ele está aqui nessa noite para entregar nas suas mãos algo que vai multiplicar e vai alimentar não somente você, vai alimentar a sua família. Uma palavra que servirá de alimento para a sua vida, para a sua semana. Uma mensagem que não sai daqui vazia, não. Uma mensagem que você vai ver que durante a sua semana alguma coisa vai acontecer e o Senhor vai te fazer lembrar daquilo que foi dito e você vai aplicar e você vai ver a multiplicação na sua vida. Dê-lhe vocês algo de comer. A nossa função é essa, é levar alimento, levar a palavra ao povo. E aí diz em João 6, aqui não diz quem é, mas lá em João 6 diz a Bíblia que André chega e diz, tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. Tudo que temos são 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que eles falam. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu fiz hoje de manhã, vou repetir agora à noite. 5 pães e 2 peixes, para alimentar 15 mil pessoas, é muito ou é pouco? Tem alguém me ouvindo aqui? Boa noite, estão acordados? É muito ou é pouco? É pouco. E por que alimentou a multidão? Estava no culto de manhã, hein? Alimentou a multidão porque era tudo. André disse, tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. Sabe quando vai acontecer a multiplicação de Deus na nossa vida? Quando ainda que for pouco, ainda que tenhamos pouca condição, pouca força, pouco entendimento, pouca sabedoria, ainda que seja pouco, no nosso coração, tenhamos o desejo de entregar tudo. O Senhor multiplica na vida daqueles que se entregam totalmente. Muita multiplicação ainda não está acontecendo porque nós estamos entregues em partes. É uma parte do nosso tempo, é uma parte da nossa vida,
é apenas algumas áreas em que entregamos ao Senhor, e hoje o Senhor está dizendo para você: eu quero que você se entregue totalmente. Senhor, mas eu tenho pouca condição, eu tenho pouco recurso, eu tenho pouca sabedoria, eu tenho pouco conhecimento. Não interessa se é pouco, o Senhor quer que você se entregue totalmente. E quando você se entregar totalmente, Ele fará um grande milagre, e esse milagre se chama multiplicação. Tudo. O mínimo que o Senhor quer de nós é tudo. Ame o Senhor com todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Ainda que seja pouca força, mas que seja toda a sua força. Hoje é uma noite de você dizer ao Senhor: Senhor, eu me entrego totalmente. Talvez tenha áreas na sua vida, no seu coração, algumas coisas que ainda estão no teu controle, e hoje é noite de você dizer: Senhor, toma o teu controle. Eu me entrego totalmente ao Senhor. Quando o Senhor ouviu tudo o que temos, Ele disse: traga-me aqui. Quando o Senhor ouvir de você: Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, está nas tuas mãos. A minha família pertence ao Senhor. A minha vida e tudo que nela há pertence ao Senhor. Os meus negócios, Senhor, pertencem a Ti. Tudo que eu tenho, Senhor, está na Tua disposição, Pai, para que seja feita a Tua vontade. Conta comigo, Senhor, para tudo. Quando o Senhor ouvir isso de você, Ele vai dizer: então, me traga aqui. E aí você não vai perder, pelo contrário, você vai ver um milagre de multiplicação. Diz o Senhor, diz o texto que o Senhor diz: traga-me aqui. Ele olha para os céus, dá graça, parte e entrega aos discípulos. Tudo que você entrega ao Senhor, o Senhor te devolve com uma unção de multiplicação. Tudo. Talvez você precise entregar hoje na presença do Senhor o teu relacionamento. Talvez o teu coração já entregou na mão de tanta gente e só partiram e não multiplicaram. Partiram para dividir, partiram para subtrair, porque essa é a função do inimigo nas nossas vidas. Ele vem, na conta de Satanás é subtrair. Ele vem para roubar, matar e destruir. Entrega o teu coração ao Senhor e você vai ver que haverá multiplicação. Entregue-se a Ele. O Senhor multiplicou, o Senhor deu aos discípulos, e os discípulos alimentaram a multidão, e diz a palavra que todos comeram, todos ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 discípulos colheram 12 cestos cheios. Se eles tivessem retido, se eles tivessem dado parte, fazendo uma conta básica, os 5 pães daria meio pão para cada um. Os 2 peixes teria que dividir em 6 partes cada peixe. Imagina, não ia dar nem para encher o buraco da restauração lá do dentro. O que você tem pode ser pouco para fazer, para acontecer aquilo que você espera que aconteça. A tua força pode ser pequena, a tua sabedoria pode ser pequena, a tua família pode ser pequena, para o grande sonho que você tem. Lembra que nós falamos de Noé? 3 pessoas, 8, né, que foram o total de pessoas, mas Noé e seus 3 filhos, 4 pessoas, construíram uma arca. Noé, que era um agricultor, pouca gente, realizaram um trabalho fenomenal da engenharia, em um tempo onde nem ferramentas para isso tinham, só que eles tiveram uma atitude. O Senhor, quando lhe chamou, ele se entregou totalmente, dizendo: Senhor, eu vou fazer exatamente aquilo que for da tua vontade, sem restrições. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, se você chegou aqui neste lugar e você tem dito:
Pastor, eu sou vítima daquilo que está acontecendo no mundo, eu não tenho tempo para mais nada. Não me sobra tempo para mais nada, mas eu te faço uma pergunta: você já deu o melhor do seu tempo ao Senhor? Quando você entregar o melhor do seu tempo ao Senhor, o Senhor vai multiplicar na sua vida. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer, porque esse é o maior presente que Ele nos dá. Talvez você diga: pastor, eu já conheci tanta gente, nunca conheci ninguém que presta. Mas você já se dedicou a conhecer totalmente o Senhor? Quando você conhecer o Senhor na sua plenitude, o Senhor vai apresentar os seus amigos são gente boa. O Senhor tem relacionamentos saudáveis para você. O Senhor tem conexões para você, mas dedique o seu tempo para conhecer o Senhor. Talvez você diga: pastor, meu grande problema é crise financeira. Você já leu a Bíblia? Sabe o que a Bíblia diz? Cuide do pobre, seja generoso com o pobre, faça caridade. Você quer ver a multiplicação do Senhor na sua vida financeira? Começa a olhar para o pobre e amar ao pobre como você se ama. Não ser alguém que dá uma esmola como alguém que quer se livrar, mas ser alguém que quer resolver, que olha para ele, tem compaixão, tem misericórdia, coloca o teu coração na miséria do pobre. Diz a palavra do Senhor que aquele que trata bem o pobre empresta ao Senhor. Deus não é o velhaco como nós vemos por aí. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. É assim que nós veremos a multiplicação do Senhor. Se você chegou aqui nessa noite e você, na sua área, na sua vida, você identifica áreas que não estão totalmente no Senhor. Você está entregue em partes, você veio e sabe que áreas da sua vida ainda estão no teu controle, áreas da sua vida você não revela a ninguém, você guarda só para você, áreas que você acha que você mesmo resolve. Aqui eu preciso do Senhor, mas aqui Deus não precisa se meter porque eu sei o que eu faço. O Senhor quer você de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Se você crê que essa palavra é uma palavra profética e quer fazer esse voto com o Senhor, quer se entregar ao Senhor totalmente, todas as áreas, toda a sua vida, enquanto nós adoramos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente, para nós clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Digno, só teu nome é digno. De receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar.
Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e dela nós tomamos posse, Pai. Senhor, nessa noite nos entregamos, Pai, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, Senhor, com todas as nossas forças, ainda que fracos, Senhor, ainda que com o coração ferido, Senhor, ainda que com pouco entendimento, ainda que a alma esteja machucada, mas é tudo que temos, Senhor, e tudo que temos entregamos nas Tuas mãos, Pai. Sara as nossas vidas, limpa os nossos corações, liberta a nossa alma, Deus, porque na Tua palavra diz que o Senhor tira toda a sobrecarga daqueles que Te buscam, daqueles que clamam por Ti. Muda, Senhor, as histórias nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Purifica os corações, dê ânimo, Pai, esperança e força àquele que está fragilizado. Pai amado, a Tua palavra, Senhor, vem acompanhada dos sinais que confirmam cada frase que foi dita nesta noite, nesse lugar, Senhor, não é minha, é do Teu Espírito Santo, é da Tua palavra, Deus. Que haja, Senhor, um grande mover, Deus, de avivamento, de crescimento, Deus, de bênção, de multiplicação na vida dos Teus filhos, aonde eles forem, por onde eles passarem, aquilo que eles tocarem. Que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo. Nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Senhor. Sabemos em quem temos crido. Sabemos que o Senhor é por nós e que ninguém pode se levantar contra nós. Esperamos pelo Senhor, aguardamos pelo Senhor, confiamos no Senhor. Nos faça voar, Deus. Nos faça sair da mesmice, Senhor. Nos faça, Senhor, decolar em Ti, Deus, ir a lugares altos, Pai. Avançarmos, Deus, descobrimos coisas, Senhor, que não conhecemos. Irmos a lugares, Senhor, que nunca fomos. Recebermos virtudes, Senhor, e dons que nunca tivemos, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, para o louvor do Teu nome, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, Deus, para manifestar o Teu reino nessa terra. O Teu reino está em nós, o Teu reino se manifesta através de nós, o Teu reino está dentro de nós. Venha a nós o Teu reino, Senhor, com a Tua justiça, com a Tua paz, com a Tua alegria. Enche os corações que estão aqui, Senhor, nesta noite prostrados, Pai. Filhos e filhas, Senhor, que nesta noite decidiram não mais em partes viver para o Senhor, mas viver totalmente entregues, rendidos na Tua vontade, Pai. Seja exaltado o Teu nome, Senhor. Livre pra te exaltar. Seja exaltado o Teu nome, Senhor Jesus. Seja exaltado. Adore ao Senhor, porque Ele está nesse lugar. A Sua presença é real em nosso meio. Seja cheio do Espírito Santo. É um novo tempo. É tempo de multiplicação. Livre pra
Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel.